Olá, boa noite. Começando mais um programa Papo Sério. Hoje recebendo o secretário estadual de Planejamento e Desenvolvimento, Alexandre Renklein. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo ao programa Papo Sério. Muito boa noite a toda a audiência da TV Ativa. É sempre uma alegria estar com vocês aqui para podermos conversar um pouco sobre as perspectivas de desenvolvimento do nosso estado. Certo. Vamos começar falando sobre o programa de desenvolvimento sustentável, geração de emprego e renda de Roraima, o Progredir, né? O que é esse programa e que de forma ele vai mudar a realidade do estado, secretário? Desde o início do governo Sueli Campos, houve uma preocupação da parte da governadora e de todo o seu secretariado que nós fôssemos capazes de estruturar um programa que pudesse organizar todos os projetos e ações de governo voltados ao desenvolvimento e que tivesse um foco na geração de emprego e renda, porque o setor público está em completa exaustão no que se refere à sua capacidade de gerar oportunidades, gerar postos de trabalho. Então era absolutamente imprescindível, nas palavras da governadora, que nós pudéssemos realmente estruturar a matriz produtiva de Roraima. E havia uma convicção, como há, de que você não poderia tratar isoladamente os diversos problemas que impedem que Roraima realize as suas vocações. Já tinha sido feito um diagnóstico no próprio meio empresarial, através da União dos Empreendedores de Roraima, em relação a esses grandes desafios, a esses obstáculos que precisavam ser superados para que nós criássemos um ambiente favorável à produção, aos negócios e ao empreendedorismo em Roraima. O que nós fizemos foi sistematizar todas essas informações, nos baseamos também num trabalho desenvolvido há alguns anos, o Produzir, e em todos os projetos, planejamentos anteriormente realizados, e fizemos um planejamento participativo de caráter estratégico bastante intenso. Afinal, era o ano do PPA, 2016, 2019. Nós estávamos em 2015 trabalhando no PPA. Então, o Progredir acabou sendo uma decorrência natural de todo um trabalho que utilizou conhecimentos, informações anteriores e todo um esforço que foi desenvolvido ao longo daquele ano, de 2015, para que Roraima finalmente ganhasse um programa de desenvolvimento. Essa era uma aspiração muito antiga do setor produtivo. Na medida em que nós fôssemos capazes de estruturar esse programa e pudéssemos ter uma visão sistêmica, uma visão do todo, como se diz, uma visão da floresta, não enxergando apenas cada árvore, nós teríamos muito melhores condições, tanto de planejar como implementar projetos em que nós não atuássemos apenas sobre um dos problemas que o paciente estava sofrendo, né? É como se você tivesse ali Roraima, um jovem com grandes potenciais de realização, mas com alguns problemas de saúde. E você não podia atuar apenas sobre um problema. Não adianta, por exemplo, resolver a regularização fundiária se você não resolver as questões do licenciamento e monitoramento ambiental. Mas você precisa tratar também do zoneamento ecológico econômico, dos incentivos fiscais, da infraestrutura, do acesso a mercados, do acesso a créditos. E assim nós fomos identificando esses projetos estruturantes que precisavam ser trabalhados ao mesmo tempo, que nós chamamos dos pilares do Progredir. Isso que eu ia perguntar, foi daí que surgiu então esses 11 pilares, né? Exatamente. Então o desafio nosso era construir esses pilares ao mesmo tempo para que nós pudéssemos, nessa perspectiva, criar esse ambiente favorável à produção em Roraima. E nós temos trabalhado bastante, já aí ao longo desses 1 ano e 8 meses, todo o governo, porque na verdade o Progredir não é meramente um programa de uma secretaria ou um trabalho meramente de planejamento. Ele é fundamentalmente
um trabalho voltado para resultados, que é desenvolvido por cerca de 20 órgãos de E governo. ele não surgiu em maio, no dia que a governadora fez o lançamento oficial. Ele já vinha sendo trabalhado antes, né? Desde 2015. Por exemplo, todo esse trabalho que foi feito no ano passado e no começo desse ano, em relação às unidades de conservação, já foi um trabalho no contexto do Progredia. Por quê? Porque nós sabíamos que para resolvermos a situação da regularização fundiária, era preciso cumprir uma exigência do decreto de transferência das glebas da União para o Estado, que estabelecia como pré-condição que você precisava definir as unidades de conservação a serem criadas e as unidades de conservação já existentes em relação a seus limites, para que, cumprida essa pré-condição, se consolidasse a transferência das glebas da União para o Estado. Então, já em janeiro de 2015, nós reunimos um comitê gestor de geotecnologia, planejamento e ordenamento territorial, com diversas secretarias e órgãos de governo, e fizemos uma série de avaliações e estudos que foram a base para um trabalho realizado na Câmara Técnica de Destinação de Terras. E o interessante de tudo isso é que no governo Sueli Campos nós temos conseguido reunir dois aspectos fundamentais. Fundamentação técnica, o que é imprescindível, uma boa fundamentação técnica, combinada a uma boa articulação política. E foi o que nos conduziu ao sucesso, ou seja, nós tínhamos todo um trabalho técnico que foi desenvolvido ao longo de meses. Daí fomos para Brasília debater de igual para igual com os órgãos federais. Lá estavam o ICMBio, a FUNAI, outros órgãos ligados à área ambiental, ao INCRA, ao MDA, e conseguimos expor os nossos argumentos em relação às unidades de conservação, de tal maneira que chegamos a um consenso. E isso resultou a partir de todo um trabalho realizado pela governadora, pela senadora Ângela, que chegou até a própria presidenta da República, a própria presidenta Dilma, e envolveu diversos ministros, nós conseguimos alcançar esse feito histórico da consolidação da transferência dos 4.600.000 hectares da União para o Estado. Então, esse é apenas um dos pilares. Na paralela, nós temos trabalhado o zoneamento ecológico e econômico, que é um sonho antigo, mais de 20 anos. Temos trabalhado o resgate da Lei 215, que é o pilar dos incentivos fiscais. A FEMAR tem realizado um trabalho de melhoria da gestão ambiental, de simplificação, né, do licenciamento e monitoramento ambiental, em cumprimento rigoroso aos dispositivos legais. É importante dizer que o compromisso com a sustentabilidade está muito bem expresso, mas a sustentabilidade vista na sua dimensão mais ampla. Sustentabilidade econômica, social e ambiental. Isso tem sido trabalhado com bastante responsabilidade, porque nós precisamos priorizar quem produz de uma forma responsável. Se nós dermos condições, como está acontecendo, para que os nossos produtores se sintam acolhidos, se sintam apoiados pelo governo e possam ampliar as suas áreas produtivas, nós certamente vamos gerar os empregos que Roraima tanto necessita, não apenas na agricultura, mas depois no elo seguinte dessa cadeia produtiva, na agroindustrialização. E depois em comércio, serviços, de tal maneira que a economia, ao longo dos anos, vai ser irrigada com recursos decorrentes dessa dinamização do setor produtivo. Tá certo. Nós estamos conversando hoje com o secretário estadual de Planejamento e Desenvolvimento do Estado de Roraima, Alexandre Renclain. A gente volta no próximo bloco para falar sobre como foi que Roraima recebeu essa mudança repentina aí de governo e também falar sobre o Fórum do Progredir. A gente volta em um minuto, não saia daí. Nós voltamos com o programa Papo Sério, hoje recebendo o secretário estadual de Planejamento e Desenvolvimento, Alexandre Renclain. Secretário, a gente falava em relação a esse programa de desenvolvimento sustentável do estado de Roraima.
E foi criado agora, no início desse mês, né, o Fórum Progredir. Né? Qual é a função desse fórum? A ideia é de que esse planejamento e monitoramento participativos precisam ser constantes. E é fundamental que você tenha uma participação bastante atuante da sociedade civil organizada através dos seus empreendedores. E quando eu falo em empreendedores, eu não estou falando exclusivamente em produtores, mas pessoas que têm em sua história de vida, de atuação profissional, de sua visão de mundo, uma perspectiva muito clara de desenvolvimento. Então nós estamos, de fato, constituindo esse Fórum Progredir, que, diferentemente de outras iniciativas no passado, ele, em primeiro lugar, vai ter uma base sólida sobre a qual se apoiar, que é o próprio programa Progredir, que já está estruturado, que já está documentado, que tem um site, né, que já tem a sua história e que, portanto, eles vão ter no Progredir a sua Bíblia, eles vão ter como seguir o Evangelho, né, e vão, enquanto apóstolos do Progredir, esses integrantes do Fórum, poderão acompanhar, monitorar e ajudar o governo em decisões estratégicas. É um fórum de caráter consultivo, né, composto por essas pessoas de reputação ilibada, pessoas notoriamente reconhecidas pelo seu planejamento e atuação como empreendedores e que vão ajudar o governo, pessoas que têm um conhecimento das perspectivas e dos desafios e dificuldades de Roraima nos mais diversos segmentos da economia, na agricultura, piscicultura, pecuária, na agroindústria, comércio, serviços, indústria e turismo, de tal sorte que eles vão nos ajudar cotidianamente para que a gente possa identificar os problemas que ainda enfrentamos, as estratégias que precisam ser adotadas, como reunir forças junto à própria sociedade para que esses desafios sejam vencidos e, principalmente, nos ajudando também no monitoramento da própria atuação governamental em relação a esses pilares do Progredir que estão sob a responsabilidade dessas organizações governamentais. Então, você vai ter um controle social externo efetivamente acontecendo, com o Fórum do Progredir funcionando como um elo de ligação, em que você vai formalizar essa possibilidade de a sociedade interagir diretamente com o governo. Ela não vai precisar ficar fazendo perguntas, ela vai entrar na estrutura de governo. É uma forma de governo participativo, no caso. Exatamente. E de uma forma qualificada, com suporte técnico e possibilitando também que a gente avance para novas etapas do Progredir. Porque a gente costuma dizer o seguinte, Elismar, nós estamos trabalhando fortemente aí para que até no próximo ano nós tenhamos esses pilares todos construídos. E esse ambiente favorável aos negócios em Roraima seja efetivamente criado. Porque esse é o grande problema nosso, né? Porque a grande pergunta que se fazia era, se Roraima tem tantas vocações e tantos potenciais, por que Roraima não deu certo? Né? E por isso que foi feito aquele diagnóstico que nos levou à identificação desses 11 pilares e que nós estamos trabalhando neles, mas o fato concreto é que, uma vez criado esse ambiente, o que você vai fazer no ambiente? Como é que você vai aproveitar essas oportunidades? Então, a segunda etapa do Progredir, e esse fórum vai ser muito importante nesse momento, ele vai nos ajudar também a identificar projetos estratégicos e finalísticos para que a gente possa aproveitar essas oportunidades, para que Roraima possa realmente fazer acontecer. Nós temos, por exemplo, agora, os polos microrregionais de produção. E é uma ideia bastante simples. Você tem identificado pela SEAPA aquelas vertentes, aqueles principais segmentos da atividade produtiva que se sabe que Roraima tem vocações muito fortes, como é o caso de grãos, da pecuária de corte, da pecuária leiteira, da fruticultura. E aí o que nós fizemos? Em conjunto com a Secretaria de Agricultura, com o Iteraima, com a ADER, com a FEMAR, com a Embrapa, com diversos órgãos do governo estadual, do governo federal e também dos empreendedores. Nós identificamos as micro-regiões do estado, onde essas atividades econômicas para as quais Roraima tem maior vocação, estão acontecendo de uma forma mais dinâmica.
Então nós fomos focalizando e encontrando, por exemplo, banana no Caroebe. E lá no Caroebe, em qual microrregião do Caroebe é que você tem essa atividade mais dinâmica? Aí identificamos aquela microrregião. Embora a gente vá atuar em todo o Caroebe, no Baliza, São Luís, no Florianópolis, em toda a região sul do estado, aquela microrregião em particular, onde a bananicultura é mais dinâmica, ela vai receber uma prioridade especial, porque ali você tem mais produção, ali você vai investir ainda mais fortemente em estrada, em ponte, em energia. Mas como fazer isso numa situação de absoluta penúria orçamentária e financeira? A ideia é que esses polos microrregionais de produção que nós estamos estruturando, nós possamos identificar aí oportunidades de investimento da ordem de 500 milhões de reais, esse é um primeiro número, e que possamos buscar recursos não reembolsáveis e reembolsáveis, claro, principalmente os não reembolsáveis, né? Aqueles recursos não onerosos, que não signifiquem mais endividamento para o Estado, mas que, em alguns casos, até busquemos recursos que sejam reembolsáveis, mas numa perspectiva de retorno a curto prazo, porque você investindo em infraestrutura e em financiamento ao produtor nessas regiões, você tem uma convicção muito maior de que o dinheiro vai retornar para o Estado sob a forma de arrecadação de impostos, vai diminuir as tensões sociais e, portanto, nós vamos ter menos custos em relação aos programas, por exemplo, administrados pela CETRABs, de tal maneira que investindo nessas micro-regiões, buscando recursos no BNDES, no BID, no BIRD, na CAF, orçamento da União, através das emendas parlamentares na SUFRAMA e SUDAM e outros órgãos, combinando de uma forma inteligente aplicações de recurso em infraestrutura e em financiamento aos produtores, nós possamos fazer com que realmente essas regiões, que já são regiões produtoras, em que você tem bons empreendedores, que você tem uma vocação definida, você possa levá-las à excelência e elas possam irradiar os resultados para todo o seu entorno. E aí você vai ampliando esses polos microrregionais ano após ano. Então, num primeiro ano, considerando até a escassez de recursos, nós queremos dar um foco bem definido em microrregiões e gradualmente ir ampliando essas microrregiões. Ter essas microrregiões espalhadas por todo o estado, até para que você tenha o desenvolvimento distribuído em todas as regiões, que você tenha polos microrregionais para agricultura familiar, para agricultura indígena e para agricultura empresarial. Então você atua nesses três grandes segmentos, familiar, indígena e empresarial, atua em todo o estado e prioriza as principais vocações. E busca recursos junto a esses órgãos de financiamento nacionais e multilaterais. Tá certo. Nós estamos conversando hoje com o secretário estadual de Planejamento e Desenvolvimento, Alexandre Renclair. A gente volta em um minuto para continuar essa conversa aqui. Não saia daí, é um minuto só. Nós voltamos com o programa Papo Sério e hoje conversando com o secretário estadual de Planejamento e Desenvolvimento, Alexandre Renclair. Secretário, houve aí essa mudança de governo com o afastamento da presidente Dilma, que a governadora é aliada, né? E aí mudou alguma coisa nessa questão do planejamento, da gestão do governo do estado? É claro que toda mudança de caráter institucional, seja em que nível ela ocorrer, exige uma rearticulação. Nós tivemos grandes conquistas no governo da presidenta Dilma Rousseff. Eu mencionava, por exemplo, esse desafio da regularização fundiária, toda a luta que ainda está sendo encetada em relação à linha de transmissão Manaus-Boa Vista, né, o linhão de Guri, que ainda é um desafio, mas nós tivemos a oportunidade de contar com a participação direta da presidenta. Ela esteve 2 vezes aqui em Roraima, inclusive a última vez em dezembro. Ela anunciou tanto o decreto que resolvia aquele problema das unidades de conservação, porque havia uma situação lá em relação à unidade de conservação Lavrados, que simplesmente não tinha solução, né? E pois ela reeditou o decreto,
excluindo a unidade de conservação Lavrados do rol das exigências. Ao mesmo tempo, anunciou também que iria determinar ao IBAMA e à FUNAI que equacionassem aquele problema da licença prévia para a linha de transmissão. E isso vem caminhando, na verdade a gente tem enfrentado uma série de dificuldades para que saia a licença de instalação, o próprio consórcio executor anda um tanto quanto preocupado, inclusive chegou a ser noticiado que haveria uma nova licitação, mas nós estamos tentando ainda restabelecer essa situação para que esse consórcio possa continuar e continuarmos também com as gestões junto ao novo governo, junto ao governo Temer, que com essa definição que vai acontecer nos próximos dias, parece que o mais provável é que o presidente interino realmente permaneça, mas nós temos trabalhado já junto ao novo governo, inclusive a governadora já esteve com o novo ministro das Minas e Energia, para equacionarmos essa situação da linha de transmissão de GURI. Então, o governo continua trabalhando junto ao governo federal, já rearticulamos nosso trabalho, inclusive o PP tem uma participação direta no governo Temer, inclusive 2 ministros em pastas extremamente importantes, o ministro Blairo Maggi, que é ministro da Agricultura, é do PP, da mesma forma que o ministro Barros, da Saúde, também é do PP. E são 2 pastas extremamente importantes. No caso, por exemplo, do Ministério da Agricultura, todo o trabalho que nós temos feito num dos pilares do Progredir, que é a questão da sanidade animal e vegetal, em que a gente quer conquistar, se possível, ainda esse ano, aquela condição de Roraima livre do risco de aftosa, o que vai liberar o Estado, inclusive, para as exportações de carne. Inclusive, a gente vai ter a inauguração de um moderno frigorífico nos próximos meses. Que é o Frigo 10, O Frigo 10, né? Quer dizer, com essa liberação, a gente vai abrir todo um mercado. Então, há uma perspectiva concreta. A ADER está trabalhando fortemente para que esse pilar do Progredir realmente possa ser consolidado o mais rapidamente possível. Vem sendo feito todo um trabalho junto ao setor produtivo, junto ao MAPA, e acreditamos, já inclusive nas gestões junto a esse novo governo, no governo federal, para que tenhamos uma auditoria e essa auditoria nos permita ganhar esse status de zona livre do risco de aftosa. Então está sendo trabalhado na agricultura, na saúde, na educação. Já há, e aí nós temos que ter uma perspectiva da relação institucional, né? Quer dizer, além de o PP ter essa articulação político-partidária, há uma relação institucional do governo do Estado com o governo federal. E nós temos convicção plena de que, em função do bom trabalho técnico e da boa articulação política que o Estado faz, que nós vamos conseguir, tanto agora como nos próximos anos, ter bons resultados nesse relacionamento institucional com o governo federal. O governo federal percebe cada vez com mais clareza que Roraima está encontrando os seus rumos. Eu diria que aquele estado jovem, ele está definindo o seu destino. O Progredir, eu acho que ele funciona como um dos elementos em que você alcança a maturidade e sabe o que vai fazer na vida, né? Nessa perspectiva, o governo percebe, por exemplo, que o setor produtivo em Roraima, que nesse ano está colhendo naquela que é a principal cultura, a soja, 72 mil toneladas, tem perspectiva concreta para alcançar 150 mil no próximo ano. E são os produtores que dizem isso. Nós vamos ter uma grande celebração agora, nos dias 2 e 3 de setembro, a festa da colheita da soja, que nós vamos ter os nossos produtores, uma série de investidores e personalidades vindo a Roraima para demonstrar a força do setor produtivo e para demonstrar que nós chegamos nesse novo tempo. E está todo mundo ajudando. O Banco do Brasil, por exemplo, através do seu superintendente Álvaro Ferti, tomou uma iniciativa extraordinária. Nós temos um grupo de gestão integrada de acesso ao crédito dentro do Progredir, e lá nós colocamos as dificuldades que o setor vinha enfrentando. Por sugestão do próprio banco, formalizamos uma correspondência solicitando a antecipação do período do pré-custeio. Porque Roraima funcionava no calendário agrícola nacional. Ou seja, quando se abria o crédito para o pré-custeio para o Centro-Sul, era quando se abria para Roraima. Mas nós temos, pela sazonalidade,
nós temos um período de plantio e colheita que é inverso, diferente do resto do Brasil. Então foi explicado isto, e a partir deste ano, agora nós vamos ter o pré-custeio, o financiamento pré-custeio começando em outubro. Vai dar tempo para os nossos produtores comprarem os seus insumos, aplicarem os insumos com tranquilidade nas suas lavouras, preparando-se para o plantio. E mais do que isso, vão poder comprar agora em outubro, novembro e dezembro, quando lá no Centro-Sul esses produtos, no caso, por exemplo, os adubos, os defensivos agrícolas, estão com seus preços mais baixos, porque lá ninguém vai estar comprando nesse período. E eles chegando com dinheiro vão poder comprar 20%, 30% mais barato. Então nós vamos ter uma redução dos preços, dos custos, né, no custeio agrícola, vamos ter mais tranquilidade para esses insumos chegarem a Roraima e com certeza isso vai contribuir muito. Há uma perspectiva que nós temos trabalhado com o Banco do Brasil e com o Banco da Amazônia e a Caixa, para que a gente possa atingir pelo menos uns 200 milhões de reais em crédito no pré-custeio. Isso, com certeza, vai garantir essas 150 mil toneladas de soja no ano que vem. E chegando aí 50 mil hectares de soja com 150 mil toneladas plantadas, a economia agrícola se consolida, anda com as suas próprias pernas. O governo terá feito um papel importante, mas a partir daí os empreendedores é que vão assumir a direção do processo. Secretário, só para finalizar, em julho desse ano o senhor participou de um grande encontro aí, uma discussão entre Brasil e Guiana para a viabilidade da pavimentação daquela rodovia ali, lá na Guiana, e a construção de um porto em águas profundas em Georgetown, né? Criando aí um corredor de exportação entre Brasil, Guiana, Venezuela e países do Caribe. O que de concreto saiu desse encontro? De que forma essas obras beneficiariam Roraima? De fato, a Guiana representará no futuro uma saída a leste para o Oceano Atlântico, com pouco mais de 600 quilômetros de distância ao mar, extremamente importante. Ocorre que já faz bastante tempo que vem sendo feitos estudos, uma série de projetos, inclusive, que foram desenvolvidos, mas, infelizmente, por uma série de razões, isso não foi concretizado. Nós tivemos uma notícia, ainda no mês de maio desse ano, de que o novo governo da Guiana, a Guiana está com um governo com há cerca de 1 ano e meio, um novo governo, tinha encomendado, tinha solicitado ao Banco Interamericano de Desenvolvimento que fizesse um estudo atualizado mais consistente. E o BID está financiando, neste momento, um estudo de mercado para que se possa fazer um cálculo tanto da demanda atual como das prospecções futuras de cargas e volumes envolvendo Suriname, Guiana, Roraima e Amazonas, inclusive com redirecionamento potencial de parte das cargas que se dirigem e saem do Porto de Manaus, ao invés de utilizarem aquele modal fluvial, que possam fazer o modal rodoviário e já pegando o porto aqui em cima, na Guiana, em Georgetown ou numa outra localidade. Na verdade, eles ainda estão verificando, por exemplo, em New Amsterdã, na foz do rio Berbice, tem uma possibilidade muito interessante para um porto de águas profundas. Então, esses estudos estão sendo feitos. Nós tivemos a oportunidade de interagir com autoridades guianenses, com empresários, e algumas coisas ficaram muito claras. Primeiro, que apesar de todas as dificuldades que ainda existem, uma estrada que não é pavimentada, uma estrada que enfrenta ainda algumas dificuldades, algumas ladeiras mais íngremes, aquele parque nacional que é atravessado, que tem também algumas dificuldades em relação à conservação da estrada, mas o fato concreto é que os caminhões na Guiana transitam por lá. O fato concreto é que, por exemplo, a nossa Copertan enviou equipamentos para uma termoelétrica em pleno inverno para a Guiana. Então nós queremos primeiro demonstrar o seguinte, que essa logística já é possível hoje. E a nossa pretensão, inclusive, o governo está fazendo uma série de esforços nesse sentido, é que nós possamos ter uma exportação piloto de soja apenas para demonstrar simbolicamente a viabilidade dessa rota. Outro aspecto interessante é que no Porto de Georgetown há muitos containers vazios, porque a Guiana importa muito e não exporta na mesma proporção. Então esses containers podem ser utilizados
já há rotas consolidadas, já há operadores tradicionais lá na Guiana. Então, mesmo no porto, que não é um porto de águas profundas de Georgetown, é viável a utilização. Então, nós estamos partindo da seguinte premissa: a Guiana já existe como solução, ainda que em pequena escala, ainda que não seja em condições ótimas. A gente quer trabalhar e está fazendo, inclusive, esforços junto à própria Embaixada Brasileira e ao governo da Guiana, para que eles formalizem uma solicitação ao governo brasileiro de uma solicitação de um apoio para se fazer uma recuperação básica da estrada. Esse seria o segundo passo, que esperamos possa ser feito nesse próximo verão, que já vai estar começando. E, ao mesmo tempo, a gente possa estar acompanhando junto ao BID, junto ao governo da Guiana, todo esse trabalho de prospecção de investidores e de financiadores, porque o BID está disposto a investir, mas ele quer parceiros. Estão sendo identificados, por exemplo, fundos de pensão que poderiam estar investindo lá. E deixando claro uma coisa: não se trata de endividamento para a Guiana. A Guiana não tem essa capacidade de endividamento, pelo menos vultosa. Mas há uma possibilidade de investimento com retorno, por exemplo, num prazo de uns 20 anos. Então a ideia é de que se possa, com essa viabilização da logística, demonstrar para os investidores internacionais que os negócios já estão acontecendo. Isso é fundamental. Uma coisa é você defender um projeto que só existe no papel. Outra coisa é você mostrar alguma coisa que já está acontecendo, mesmo que em pequena escala, e que pode acontecer numa proporção muito maior. Então a gente acredita nessa viabilidade da Guiana. Claro que a Venezuela é extremamente importante, Itacoatiara é a nossa saída hoje, mas o que a gente está fazendo é uma diversificação e mostrando, é claro, que a Guiana poderá vir a ser no futuro provavelmente a opção preferencial para escoamento da nossa safra e também para importação de produtos de terceiros mercados. Que ótimo. Secretário, queria agradecer a sua presença aqui no Papo Sério. São muitos assuntos. Queria convidar que o senhor retorne uma outra oportunidade para a gente continuar falando sobre o desenvolvimento do estado de Roraima e agradecer a sua presença aqui. Ismael, eu que agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar ao seu lado, junto daqui da audiência da TV Ativa, e nos colocar à inteira disposição. Nosso governo é um governo transparente, um governo aberto, que precisa prestar contas, que precisa demonstrar à população, especialmente aos empreendedores, os esforços que estão sendo realizados. Tá certo. Nós conversamos hoje com o secretário estadual de Planejamento e Desenvolvimento, Alexandre Renclay. Obrigado pela sua audiência. A gente se encontra no próximo programa. Até lá e boa noite.